Agora com a revisão bibliográfica, que ela é, ela é um tópico que é muito reconhecido em diversas áreas, principalmente nas áreas exatas, como o estado da arte, que é onde eu vou fazer uma revisão, eu vou ler as ideias que são discutidas naquele assunto que eu quero pesquisar, vou ver as críticas, os autores, as dúvidas, se for o caso, né? E, e vou escrever, fazer uma sessão mostrando, dando uma base, uma sustentação teórica para o leitor, né? Então, para que as pessoas que vão ler aquele texto, eles saibam de onde você pesquisou, de onde foi que você iniciou a sua pesquisa, né? E você vai trazer também aqui na revisão bibliográfica, você vai trazer esse estado da arte. Que o que é o estado da arte? Você vai trazer a crista da onda. Onde é que está essa pesquisa? Olha, ultimamente, agora saiu um artigo essa semana que o cara já escreveu isso, escreveu, tá certo? Então você vai descrever em que pé que anda a pesquisa naquele assunto. Então essa é a ideia do estado da arte, né? Ele pode servir como também às vezes o leitor ele não está interessado em ler todo o seu trabalho, né? Mas ele está querendo ter um arcabouço de conhecimento, sobre aquela área de pesquisa. Então, ele pode simplesmente pegar o seu trabalho, a revisão bibliográfica, e dar uma lida, né? Entender como é que está ali aquela área ali de pesquisa, né? Que às vezes ele quer começar a estudar. É tipo um Wikipédia, só que assim, é algo científico, né? Que o Wikipédia não é muito confiável. Então, a ideia é que você tenha aquele primeiro contato com determinado assunto, mas de uma fonte confiável, né? Um trabalho científico e etc. Bem, então para isso, uma das técnicas que são bastante utilizadas são as fichas de leitura, que o ideal é que a gente vá lendo os trabalhos, né? E vá criando as fichas de leitura, vá fazendo suas anotações. Com isso você vai anotando os conceitos chaves, as ideias que você vai tendo, porque às vezes você vai lendo outro trabalho e você vai incrementando a sua ideia. Ou às vezes você não tem ideia de nada, você começa a ler trabalhos, você vê o que o pessoal está fazendo e assim, a partir de suas dúvidas, das indagações que você for ter no trabalho, você vai começar a criar as suas ideias, os seus objetivos do seu trabalho. Então, a leitura é muito importante para para você conseguir escrever esse referencial teórico, né? Afinal de contas, o referencial teórico nada mais é do que um resumo de tudo que você leu. Então, para isso, eu vou indicar para vocês um programinha para fazer fichas de leitura, que é o Mendeley. Ele é um programa gratuito. Ele, ele é um programa que ele foi feito pela Universidade de Berkeley, se não me engano, na Inglaterra. E ele é um programa que eu consigo fazer essas fichas de leitura de modo bem simples, né? Ele organiza aqui o meu trabalho. A internet não está ajudando muito hoje. Vamos ver aqui. Tá aqui. É esse programinha aqui, ó, o Mendeley. Então vocês podem baixar ele. Eu vou fazer uma breve explicação de como é que ele funciona, né? A ideia dele é você manter a sua bibliotequinha ali de trabalhos acadêmicos e, e assim você vai conseguir. Deixa eu abrir ele aqui. Esse aqui, Mendeley. Então aí você vai conseguir manter e organizar as suas fichas de leitura, né? Organizando os trabalhos que você já leu e etc. Deixa ele abrir aqui e eu vou mostrar ele para vocês como é que ele funciona. Vocês também vão encontrar muitos vídeos. Não vou explicar como é que vocês vão usar ele. Vou fazer uma breve explanação, mas vocês vão encontrar muitos vídeos na internet explicando como é que funciona o Mendeley. Então veja bem, aqui eu tenho minha biblioteca de trabalhos. Eu posso fazer vários filtros. Ó. Eu posso filtrar aqui por autor. Posso vir aqui, ó, filtrar. Eu posso ir criando as tags. Eu posso filtrar pelas publicações, ó, pelos congressos que eu já pesquisei, que eu salvei aqui.
E o legal é que você, na própria internet, você baixa o plugin no Google Chrome, no Firefox, e aí você já adiciona automaticamente aqui os trabalhos. Então veja, eu já separei aqui, ó. Aqui são todos os documentos da minha biblioteca. Eu posso verificar aqui os últimos adicionados, aqui, ó, os últimos lidos. Então, o último que eu li foi esse cara. Ele traz todos os dados dele aqui, ó. Reconhecimento de produtos. Aqui são os metadados do arquivo, né? E eu posso vir também por área. Por exemplo, eu tenho um trabalho aqui de agroinformática, que eu separei. Tenho aqui Deep Learning. Eu tenho, por exemplo, uns trabalhos aqui de Covid. Separei esse aqui de Covid. Então, já armazenei. E aqui eu consigo até, inclusive, fazer o download do arquivo. Porque eu baixei ontem esse programa, eu não estava com ele instalado aqui. Então, ele está baixando um monte de coisa aqui. Então, eu vou ter todos os trabalhos e eu consigo fazer anotações nesses trabalhos. Eu consigo vir aqui fazer, vou lendo, vou fazendo minhas anotações e vou organizando os meus arquivos, né? Ó, redes convolucionais, as redes feed forward, são alguns tipos que a minha área de pesquisa hoje é redes neurais. Então aqui tem algumas áreas que eu vou pesquisando e eu vou fazendo essa categorização aqui para ficar mais fácil para mim encontrar os arquivos, certo? Ó, aqui já carregou aqui os arquivos. Então eu tenho todos esses artigos que eu vou separando e eu consigo baixar esses arquivos e eu vou tendo todos eles aqui no. Consigo abrir por aqui, ele também funciona como um leitor de PDF. Então eu aconselho muito ele. Ele tem até um. Ele não vai funcionar aqui porque eu tô. Como eu falei para vocês, eu acabei de baixar esse programa para gravar essa aula. Mas eu consigo vir aqui, clicar aqui no documentos relacionados e ele faz uma busca dentro dos arquivos para ele me trazer os arquivos que estão ali falando sobre aquela mesma área. Então eu pego um artigo assim, eu salvei vários aqui, então eu posso clicar em um e ele vai procurar arquivos relacionados. Posso configurar ele para ele pesquisar até na internet arquivos relacionados e tal. É um programa bem legal. Eu recomendo vocês a utilizar o Mendeley. Você consegue até ter uma biblioteca compartilhada, né? Então você pode ter uma biblioteca compartilhada com seu orientador, por exemplo. E aí ele consegue ver o que você está lendo e ele consegue indicar trabalhos para vocês, certo? Então as fichas de leitura é uma atividade de grande importância nessa parte do trabalho, certo? E quais são as fontes bibliográficas, né? Vocês viram lá que eu tinha vários trabalhos ali. Então, há vários tipos de fontes. Então, cada um vai ter a sua utilidade em determinado momento da pesquisa. Por exemplo, livros. Os livros eles têm uma informação mais completa, né? Eles são mais didáticos, né? E geralmente o livro ele tem um conteúdo bem maduro. Maduro em que sentido? Ele tem um conteúdo que ele já foi revisado pela editora, por vários autores. Geralmente o livro tem várias revisões já, né? A não ser um livro muito novo. Então para você ter aquele conhecimento inicial, você ter aquela noção básica daquela área, os livros são muito importantes, né, para o início. Só que a desvantagem do livro é porque raramente ele vai ter informações sobre trabalhos futuros, novas ideias, porque esse não é o propósito dos livros. Lógico que a gente vai ter algumas exceções, mas esse não é o propósito do livro em si, né? O livro é trazer essa informação completa, didática, né, para você conseguir trabalhar e iniciar ali o seu trabalho científico. Depois a gente vai ter os artigos de evento. Os artigos de eventos, que a gente encontra lá nos anais de congresso, eles geralmente eles vão ter informações mais atuais. Eles vão ter ali, geralmente eles estão ali meio que na crista da onda ali, então ali é bom para a gente ter uma noção do que a galera está pesquisando, né? Ah, eu estou mexendo aqui com a área X aqui. Vamos ver aqui o que o pessoal tá. Aí você vai lá, abre um congresso, Congresso Nacional disse aqui, não sei o quê. Então ali você vai ver, né, ali o que o pessoal tá, qual que é a linha mais ou menos que a galera tá seguindo, né? O que tem mais trabalhos e tal. Só que geralmente os trabalhos vão ter uma qualidade, assim, eles variam muito de qualidade. Por quê? Porque no artigo, no congresso
e eventos, artigos de eventos, o trabalho não dá tempo de ser revisado. Porque o trabalho, eles têm ali uma, um tempo, né, que você tem que dar o aceite, o autor às vezes não tem. Acho que todo mundo aqui já da sala, pelo menos naquela pesquisa breve que a gente fez ontem, eu vi que todos aqui já tiveram experiência com o Congresso, você sabe como é que é. Você tem um dia, não tem muito tempo do cara revisar, ele só dá ali umas dicas ali de como você tem que fazer, você já tem que viajar, né? Porque a ideia do evento é você estar tá lá naquele ambiente, né? Certo? É você estar tá lá discutindo, ouvindo e etc. E depois a gente tem os artigos de periódico, que são os que eu recomendo. Porque geralmente eles são muito revisados. Né? Porque periódico, às vezes, você manda para uma revista e você demora 6 meses para poder, desde a primeiro envio até a publicação daquele trabalho, né? Que tem muitas revisões, então ele vai e volta e tal. Então, geralmente são trabalhos com uma qualidade maior. Bom, e o que deve ser necessariamente lido. Então, vamos lá. O pesquisador iniciante, né? Ele vai. A ideia é que ele comece lendo resumos de assuntos. O Wikipedia é muito importante nesse momento. Digamos, o professor falou aqui para me pesquisar, o professor quer fazer um trabalho numa área aqui que eu só vi na faculdade, não conheço muito, até reprovei nessa disciplina, sei lá. Então, você vai lá no Wikipedia, você vai ver um resumo, né? Só para você ter aquela noção inicial. E livros também. Você pega um livro, começa a ler, o livro eu até recomendo mais, que aí você lê ali o livro, né, e já tem ali uma noção do que o professor está falando. Na sequência, você começa a ler alguns trabalhos clássicos. Quais são os trabalhos clássicos? São aqueles trabalhos em que, em que os autores são consagrados, né? Você pega ali, você vê o que você começa a baixar ali artigos, começa a ver os artigos, você começa a olhar a referência e ver, ó, tem muita gente citando esse cara aqui, tem muita gente citando esse outro autor, então vamos lá baixar um trabalho dele. Ó, esse trabalho aqui já foi citado 3 vezes. Vou lá dar uma lida naquele trabalho, né? Que são os trabalhos clássicos, né? Então, para isso, a gente pode usar aqui o Google Escolar, né? O Google Escolar ele é uma ferramenta muito interessante. Não sei se vocês já conhecem. Ele é uma ferramenta que a gente consegue pesquisar dentro de revistas. Ele faz uns filtros muito legais aqui. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui sobre Covid-19. Quero em qualquer idioma. Ok, certo. Ele me traz aqui, ó, todos os artigos desde 2020, os que foram publicados esse ano. E ele já me traz, ó, pela relevância. Essa relevância é feita em que sentido? Ele foi citado por 75 artigos. Isso são o que foi indexado, né? Os artigos foram indexados. Então esse aqui é um forte candidato para a gente dar uma lida, né? 2020, vamos abrir ele aqui. Depois a gente tem aqui em segundo esse trabalho aqui que foi citado 44 vezes. Ele tem 4 versões. Essas versões é porque às vezes o cara publica em alguma diferença em alguns congressos diferentes. Eu posso ver também por data, né? Ó, esse aqui foi publicado há 2 dias atrás. Ó. Então, vamos ver aqui como é que está aqui o que a galera está pesquisando agora. Ó, ele já achou aqui uma há 3 dias atrás, um autor que ele pesquisou algo, ele já está tentando relacionar o, o Covid com alguma doença pulmonar e etc. Então, talvez seria interessante a gente já ver isso aqui, ó, né? Temos esse outro aqui chinês, foi publicado há 3 dias atrás. Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui o trabalho que a gente viu que está sendo um dos mais citados, ele foi publicado dia 14. Então aqui eu consigo já ler já dar uma lida nesse trabalho, né? É um trabalho bem pequenininho. Então essa é a ideia do Google acadêmico. Ele me traz muita coisa mesmo. Eu posso ver aqui. Então vamos ver aqui desde 2019, o que foi publicado ano passado, por relevância. Então tá aqui, vou ter esses trabalhos aqui, certo? Então aqui a gente começa a pesquisar. Eu quero ver algo mais, vamos ver em português aqui o que a galera publicou em português.
Ó, já me trouxe aqui um trabalho citado 3 vezes, que foi publicado na Fiocruz. Já é um trabalho interessante. Certo. Então, nesse ponto, o Google Escolar já é muito importante. Então, a gente pode trabalhar o Google Acadêmico com o Mendeley. Então, a gente precisa fazer, quando a gente estiver lendo, uma leitura crítica. Porque é o seguinte, nós não precisamos, nós não podemos aceitar o que está sendo lido de forma passiva, né? Eu não posso aceitar o que aquele cara escreveu sem fazer uma crítica consistente, né? Sem eu raciocinar, sem eu refletir sobre aquilo que eu estou lendo. Eu não posso simplesmente ler e adotar aquilo como verdade, tá certo? Não é porque o cara escreveu um livro que tudo que ele escreveu é coisa útil, né? Eu não posso simplesmente pegar um livro de um autor e sair replicando só porque está no livro. Não, eu tenho que ler, né? Eu tenho que ler aquele livro, aquele trabalho, e tenho que discernir se realmente aquilo condiz com a realidade, tá? Então, o pesquisador, ele precisa ter esse senso crítico. Ele precisa questionar a validade das informações registradas, né? Isso em qualquer área que você vai ler. A gente precisa, às vezes, assistir um jornal nacional, ou um jornal da Record, as duas maiores do Brasil. A gente precisa, nós que temos aqui, que estamos estudando, que estamos nos capacitando, que temos curso superior e etc., nós precisamos discernir se aquela informação que está sendo vinculada ali, ela tem algum cunho de alguma coisa. Será que o pessoal está fazendo aquilo porque é maldade? Ou porque está precisando de dinheiro e etc.? Onde que ele quer atingir, tá certo? Então nós temos a obrigação de fazer uma leitura crítica das coisas. Então, aqui, a aceitação passiva de tudo que é lido ou assistido não gera o pesquisador o espírito de busca por novas informações, tá certo? Então, esse questionamento sobre as coisas é o que vai nos dar o espírito de busca, é o que vai nos dar a vontade de pesquisar, que vai nos dar ideias e etc. Bem, e como é que a gente vai ter essa exposição à pesquisa? Além da leitura, uma coisa muito importante é você ver palestras, você fazer cursos, você participar de eventos. O IFTO, nesse sentido, ele dá muita oportunidade para os alunos, né? Porque os nossos alunos hoje, muitos já viajaram o Brasil quase todo, né? Isso é uma grande vantagem dos institutos, promover essa exposição à pesquisa dos alunos, né? Então, isso é muito importante, né? Hoje a gente tem muita live, então ter pesquisa, ver vídeo do YouTube. Lembrando sempre, vamos ver o senso crítico, né? Às vezes vamos ver aí algum vídeo do YouTube, mas vamos ver o que realmente o cara está falando de útil ali, etc. Então aqui um passo muito importante é como sistematizar a pesquisa bibliográfica. Veja, aqui eu vou dar para vocês uma receita de bolo, né? Eu vou passar para vocês uma técnica que não necessariamente vocês vão segui-la ao pé da letra, né? Mas é uma técnica para vocês adaptarem o seu modo de trabalho, né? Então aqui o que acontece? Vamos ver uma forma aqui. Imagine, uma busca desorganizada, dificilmente elas vão levar você para algum lugar, né? Então, assim, se você faz uma busca desorganizada, você não parametriza, quando alguém começa a questionar o seu trabalho, né? Principalmente, será que alguém já fez isso? E etc., você não consegue justificar o seu trabalho. Você não consegue dizer, por exemplo, se alguém te perguntar, fulano, alguém já fez esse teu trabalho? Eu estou achando esse teu trabalho muito comum. Se você não leu a bibliografia, você fica até com aquele pé na orelha, né? Tipo assim, desanima do trabalho, etc. Só que se você fez uma revisão bibliográfica bem feita, você fala, ó, tem um cara que ele fez no ano passado, por exemplo, ele fez parecido, ele fez isso, isso e isso, só que eu vou fazer isso aqui diferente. Tem um outro cara que publicou essa semana um trabalho assim, assim, assado. É muito parecido com o meu, só que eu estou fazendo utilizando um outro método, e assim vai, certo? Então, a gente precisa fazer uma leitura muito boa e fazer essa sistematização de pesquisa. Então, aqui segue uma sugestão básica do professor Raul
eu não consigo pronunciar sobre o nome dele, mas o livro dele tá, eu coloquei aqui no material de apoio da disciplina, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer: listar os títulos de periódicos e eventos relevantes para o tema de pesquisa. Então, o que que eu pego? Vou aqui no. Você pode, se você não tiver muita facilidade com o computador, então você faz na mão. Eu vou listar aqui: evento X, revista tal, 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 beleza. Então, esses aqui são os que. Isso aqui é muito importante também, às vezes, você questionar o orientador. Eu chego no seu orientador, professor, quais são os melhores congressos aqui dessa área que a gente está. Algo que o orientador vai falar. Tal, 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 e você anota. Beleza. Então depois você vai pegar uma lista dos artigos publicados nos últimos 5 anos nesses veículos. Então eu pego lá, vou lá na página lá da revista e vou pegar os anos e vou. Veja que aqui eu só estou pegando a lista. A lista é o quê? Eu só vou pegar o nome do trabalho. Às vezes nenhum autor interessa nesse momento. Então só pego o nome dos trabalhos. Só os títulos. Né? Então, depois que você pegou essa lista de títulos, que tem ali muitos trabalhos, veja que aqui é uma sugestão, 5 anos. Mas você pode fazer 2 anos, sei lá, e depende muito como é que está seu tempo, como é que é aquela área que você está pesquisando. Então você vai selecionar dessa lista de títulos, né, os que têm uma relação com o seu tema. Então só aqui você já fez um corte, né, e já reduziu o número de trabalhos que você precisa ver. A partir daí, você vai ler o resumo, o abstract desses artigos. E você vai classificá-los como relevância alta, média e baixa. Aqui você pode até usar o Mendeley, ou você usa aqui na mão, uma planilha de Excel. Então, ó, eu só estou lendo o resumo por enquanto. Então, veja, até aqui, vamos ver quantos resumos mais ou menos eu vou ler. Digamos que eu baixei aqui cinco, cinco revistas e alguns eventos. Então, eu peguei ali aqueles trabalhos, deu ali 300 trabalhos. Daqueles 300 eu reduzi para 100, 60. Desses 60 eu vou ler só o resumo. O resumo são 10, 20 linhas no máximo. Então, a partir do resumo, eu vou ver, ó, esse aqui tem muita coisa a ver com o meu trabalho. Esse aqui, mais ou menos. Esse outro tem baixo. Então, você vai fazendo essa diferença. Digamos desses 100 que você pegou, você vai ter 30 ali que você colocou em alta. Né? Então, esses artigos que têm uma alta relevância são os artigos que você vai fazer a ficha de leitura. Certo? Então, veja. Olha só como é que eu fiz. Eu criei um grande número de trabalhos e fui fazendo um funil. Né? Porque, veja, se eu pegasse esses aqui no passo 2, se eu fosse ler todos esses trabalhos, eu ia demorar aí uns 3, 4 anos para conseguir fazer o meu referencial teórico. Né? Então, aqui eu já vou conseguir fazer as fichas de leitura e uma quantidade reduzida de trabalhos. Né? Então, eu vou ler agora esse aqui, o de alta relevância. Vou anotar. Anotar o quê? Vou fazer anotações. Opa. Eu vou fazendo anotações e pesquisando outros artigos. Né? Então, veja, eu estou lendo aqui o cara, li aqui esse trabalho, e ele citou um outro trabalho num trecho importante. Eu anoto esse próximo trabalho e vou pesquisar ele. Então, veja, aqui eu tinha, digamos, eu tinha 30 trabalhos que eu estava lendo. A partir desse passo 6 aqui, eu já vou ter agora mais uns 40 trabalhos, que cada um eu vou selecionar um, às vezes eu seleciono dois. Então, isso eu vou fazendo, né? Vou fazendo e vou fazendo minhas anotações. Daí é importante você, por exemplo, lá no Mendeley você consegue pegar o trabalho e ir fazendo anotações em cima daquele trabalho. Ou você pode usar também um leitor de PDF, né? Você vai lá no PDF mesmo e vai anotando e vai fazendo seus comentários. Dependendo do caso, você vai reduzindo. Por exemplo, você não achou nada ali naqueles de alta, você vai, começa a baixar por de média, até o de baixa relevância para o seu trabalho. Né? Então, assim você vai fazendo. Essa aqui é uma técnica muito interessante para se fazer essa revisão sistemática aqui da pesquisa. Bem, e como que termina essa revisão bibliográfica? Porque vocês viram aqui, ó, o passo 6 ele meio que me leva ao infinito, né? Ele aqui vai virar, esse passo aqui ele vai virar, se eu não, em algum momento eu não falar, parei aqui, vamos passar para outra parte.
Então isso aqui ele vai me levar para o infinito, porque cada trabalho vai ter citação e assim você vai indo e não acaba nunca. Então aqui, em geral, sempre há um conhecimento novo sendo produzido. A referência ela nunca termina. A referência bibliográfica vai ser a primeira coisa que você vai começar a fazer aqui no seu trabalho. E lá no final, quando você estiver fazendo a conclusão, você vai ver que eu estou escrevendo tal coisa, é melhor eu falar nisso na referência. Por quê? Porque a referência, ela precisa ter, a referência bibliográfica, ela precisa ter uma introdução de tudo que você falou no trabalho. Então, às vezes, lá no final você começou, mudou um pouco ali seu trabalho, né? Mudou ali, usou uma técnica diferente, usou uma leitura diferente. Então, você vem aqui, coloca um pedacinho dela aqui na referência. Então, como esse conhecimento sempre é produzido, a gente viu lá no Google Escolar, a gente já tem um trabalho que foi publicado há 2 dias, né? Hoje é sábado, foi na quinta-feira que ele foi publicado. Então ali já é interessante eu dar uma lida, né? Então lá no final, você imagina, eu comecei a fazer o trabalho hoje, eu vou terminar ele lá em julho do ano que vem. Então daqui a 6 meses, hoje eu fiz a referencial teórico. Terminei, ó, hoje eu terminei, vou começar a fazer as outras partes. Então lá em julho, quando eu terminar meu trabalho, já tem esse lapso aí de 6 meses aí de trabalho, 6, 7 meses de trabalhos que foram sendo publicados, né? No entanto, deve-se passar gradualmente para a próxima fase, assim que os conhecimentos que apoiam o raciocínio do trabalho estejam definidos. Ou seja, tudo que eu vou fazer na frente eu preciso definir no referencial teórico. Tá bom? Então, qual que é o marco do referencial teórico? Tudo que eu for fazer na metodologia, etc., eu tenho que ter escrito aqui alguma coisa, que é para o leitor entender, é como se fosse uma introdução do que eu estou fazendo. Tá bom? Então aqui também tem outra atividade que vocês vão estar fazendo, né? No mesmo esquema da primeira lá, vocês podem dar um pause e vão descrevendo aqui. Eu vou fazer isso aqui e colocar lá no Google, lá na nossa plataforma de aula. Eu vou colocar direitinho aqui para vocês irem respondendo lá, tá? Então aqui, produz seu referencial teórico. Busque a lista de trabalhos do Google Escolar, selecione pelo menos 5 trabalhos e classifique-os. Então você vai pegar lá no Google Escolar o seu tema e você vai selecionar 5 trabalhos dele. E você vai classificar em alta, média e baixa. Deixa eu colocar aqui. Classifique-os em alta, média e baixa rele- relevância. Ok. Então você vai classificar esses trabalhos. Pode ser numa planilhazinha de Excel, pode ser no Word, né? Ou no próprio documento lá do Google, vocês é que sabem. E aí vocês vão fazer a ficha de leitura desse trabalho. A ficha de leitura nada mais é do que o seu resumo daquele trabalho. Ó, trabalho X, disse isso, disse isso. Trabalho X, disse isso, isso e aquilo. E a partir da ficha de leitura, vocês vão ver que escrever o referencial teórico está muito fácil. Porque você já fez o resumo daquele trabalho. Então você tem o título, você já fez o resumo daquele trabalho. Então agora a gente vai fazer eu fiz o meu resumo, então basicamente eu vou pegar meu resumo e vou trazer para o texto fazendo as adequações para que o texto continue sempre com coesão, né, e coerência.